sombra da mata profunda. As folhas das árvores dançavam ao som de um vento gelado e assobiavam na noite escura. A mata profunda era um lugar que, mesmo aos olhos dos mais corajosos, trazia um desconforto inexplicável. A vegetação densa não deixava a luz da lua tocar o solo, tornando o lugar um abismo negro onde a escuridão parecia ter vida própria. Ninguém em Vila do Norte ousava entrar na mata à noite. As histórias contadas pelos mais velhos eram suficientes para manter todos longe. Ana era uma jovem destemida. Desde pequena, ela ouvia os relatos sobre a criatura que habitava a mata profunda, mas nunca acreditara realmente. Para ela, eram apenas histórias para assustar crianças e mantê-las longe dos perigos naturais. Porém, a curiosidade começou a se transformar em uma obsessão silenciosa, e o mistério da criatura tornou-se irresistível. Naquela noite fria de outubro, ela decidiu descobrir a verdade. A lua cheia iluminava o início da trilha que adentrava a mata, mas, conforme Ana se aprofundava, tudo ao redor parecia sufocá-la em um manto de escuridão. O som de galhos quebrando sob seus pés era o único barulho que ouvia, até que algo distante e profundo rompeu o silêncio. Um grito, um lamento, um gemido. A jovem não conseguia decifrar, mas continuou. Cada passo levava para mais longe da segurança da vila e para dentro do desconhecido. Em um momento, Ana ouviu um leve sussurro. Não eram palavras, era algo mais profundo, quase primitivo. Ela parou e olhou ao redor, mas só viu sombras se movendo entre as árvores. De repente, um frio arrepiou sua espinha, e ela sentiu como se estivesse sendo observada. Era como se milhares de olhos invisíveis a seguissem. Ana apertou o casaco ao redor do corpo e tentou controlar a respiração, mas o pavor começou a dominá-la. Ela seguiu adiante, mas o sussurro aumentava. Agora, era como se uma voz estivesse diretamente em seu ouvido, arranhada e gélida, sussurrando coisas que sua mente não conseguia entender. O coração dela martelava em seu peito. Por um instante, pensou em voltar, mas o orgulho falou mais alto. O chão sob seus pés começou a amolecer, tornando a caminhada mais difícil. A sensação de algo pegajoso e viscoso grudava nas solas de suas botas. Ana baixou o olhar. Com o pouco de luz que conseguia enxergar, viu que o solo estava coberto por uma espécie de lama negra, com cheiro pútrido. Seus instintos gritavam para ela voltar, mas sua curiosidade a impedia de retroceder. Até que, em um momento de coragem imprudente, ela ouviu o som de algo se movendo logo atrás. Virou-se rapidamente, mas não havia nada lá. Porém, ao olhar com mais atenção, percebeu uma sombra se destacando entre as árvores. Não era uma sombra comum, era densa, quase sólida, e parecia respirar. Ana deu um passo para trás, sem tirar os olhos daquela coisa. Sentia-se presa pelo olhar invisível da sombra. A coisa parecia mudar de forma, alongando-se e se encolhendo, como se estivesse tentando decidir qual forma adotar. Em um instante, um par de olhos vermelhos brilhou no meio da escuridão, perfurando-a com uma intensidade demoníaca. A criatura exalava um cheiro de morte, uma podridão que parecia penetrar a alma. Com um movimento rápido, a sombra avançou em sua direção e Ana gritou, mas o som se perdeu na mata. Ela começou a correr, mas a criatura perseguia, deslizando pelo chão sem fazer barulho, como se fosse parte da própria escuridão. Ana tropeçou e caiu de joelhos, mas a adrenalina fez levantar-se rapidamente. Em sua corrida desesperada, ela sentia que a criatura estava cada vez mais próxima. O som de respiração ofegante e um rosnado rouco preenchiam o ar ao seu redor. Ela percebeu que estava cada vez mais longe da trilha. A floresta parecia brincar com sua percepção, tornando o caminho de volta impossível de encontrar. Estava perdida. Com a respiração ofegante e o coração disparado, encostou-se em uma árvore, esperando que a escuridão a ocultasse. Mas a sombra estava lá, imóvel, a poucos metros. Agora, em uma forma mais definida, assemelhava-se a uma figura humana distorcida, com membros longos e magros e um rosto que mal podia ser chamado de humano. Os olhos vermelhos eram as únicas coisas que brilhavam em meio à escuridão. A coisa estendeu um dos braços na direção de Ana, os dedos finos e ossudos apontando diretamente para ela. Ela fechou os olhos e tentou rezar, mas as palavras pareciam desaparecer de sua mente. Tudo o que ela conseguia ouvir era o som da criatura, o roçar dos pés da sombra sobre o chão e o sussurro que agora era mais claro.
Ele repetia seu nome, arrastado e ameaçador, como se a própria floresta estivesse chamando-a para um destino inevitável. Ana abriu os olhos e viu a criatura a apenas um passo de distância. Tentou gritar, mas a voz não saiu. O pânico a paralisou, enquanto a criatura se inclinava sobre ela, suas mãos esqueléticas estendendo-se lentamente, como se saboreasse cada momento do terror de sua presa. Com um último esforço de vontade, Ana deu um empurrão contra a criatura e começou a correr novamente, sem rumo. As árvores pareciam fechar-se ao seu redor, bloqueando seu caminho e abafando seus gritos. Em um momento de desespero, ela tropeçou em uma raiz e caiu novamente, machucando o joelho. A dor a fez chorar, mas ela não tinha tempo para lamentar. A sombra estava mais próxima do que nunca, seus passos inaudíveis, mas sua presença era sufocante. Ela sabia que não conseguiria escapar. A coisa pairava sobre ela, curvando-se até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do dela. Seus olhos vermelhos pareciam refletir sua alma, e Ana sentiu a vida se esvaindo lentamente. Com um último suspiro, a criatura sussurrou uma palavra em uma língua antiga, e o corpo de Ana caiu ao chão, imóvel. Seus olhos permaneceram abertos, mas estavam vazios, sem vida. Naquela noite, a Mata Profunda ganhou mais um segredo, e a vila perdeu alguém. Dizem que, nas noites mais escuras, é possível ouvir um sussurro vindo da mata, chamando pelo nome daqueles que ousam se aproximar. E aqueles que escutam nunca mais voltam. Na vila, a lenda da criatura da Mata Profunda ganhou mais força, e o nome de Ana se transformou em mais um daqueles sussurrados ao redor da fogueira, uma advertência sombria para que ninguém jamais cruzasse o caminho daquela escuridão viva. E até hoje, a Mata Profunda permanece intocada, guardando em seu seio segredos e sombras que só a noite conhece.